Senhoras, senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo, pelo site e YouTube da Câmara, pela TV Câmara, canal 17 da TV a cabo, vereadora Sandra, demais vereadores, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Iniciamos pela verificação de presença dos vereadores. Adriano Aronchi. Presente. João Batista Martellini Filho. Presente. João Carlos Pires Juliana. Presente. Estou numa estrada só aí. João Carlos Pires Juliana. João. Oi, presente. Amada. Presente. José Carlos Regonha Júnior. Presente. José Geraldo Fábio, presente. Manuel Vicente Modesto. Presente. Pedro Souza Campos Neto. Presente. Roberto Alves Lima Rodrigues de Moraes. Presente. Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Presente. Havendo o número regimental para abertura da sessão, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Dando início aos trabalhos, procederei à leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa, senhor presidente. Está em votação a solicitação e requerimento verbal da vereadora Sandra, a qual solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Kiko. Sim. Doutor João. Sim. João Carlos. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Doutor Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. A dispensa da leitura da ata da sessão anterior está aprovada. Antes de iniciar com as matérias do expediente, eu gostaria de informar aos senhores vereadores que o vereador Wilson Wildel Santos Souza renunciou ao mandato de vereador no último dia 28 de setembro. Sendo assim, foi editado o ato do presidente número 5 de 2020, que declarou extinto o mandato do vereador Wilson Wildel Santos Souza. Seguindo com a sessão, farei a leitura dos projetos que estão dando entrada no expediente de hoje. Projeto de lei número 34 de 2020, dispõe sobre a denominação Rua Jatobá, data de entrada 21 de setembro de 2020, autoria Dr. João Martellini e Sandra Takakura. Projeto de lei número 34 de 2020 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade e Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo e Meio Ambiente em 23 de setembro de 2020. Projeto de lei número 35 de 2020. Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2021. Data de entrada, 30 de setembro de 2020, autoria Poder Executivo. O PL número 35 de 2020 foi despachado para as comissões de Orçamento, Finanças e Contabilidade em 5 de outubro de 2020. Dando continuidade ao expediente, faremos agora a leitura dos requerimentos. Requerimento número 293 de 2020. Requeiro, ouvido o plenário, oficie o senhor prefeito do município para que, após contato com a secretaria competente, providencie a instalação de uma lixeira na entrada do bairro Nossa Senhora de Fátima, no KM 151 da rodovia Marechal Rondon, SP 300, dentro da área municipal, em razão da remoção pela concessionária Rodovia das Colinas S.A. da lixeira que havia sido instalada anteriormente dentro da faixa do domínio do Estado. Data de entrada, 1º de outubro de 2020, autoria da Alfabro. Em razão do requerimento 293 ser da autoria deste vereador-presidente, passo a presidência ao vice-presidente, Dr. Pedro, para que o mesmo conduza a discussão e votação do requerimento. Está em discussão o requerimento 293 de 2020. Está em votação o requerimento 293 de 2020. Kiko Aronchi. Sim. Dr. João Martellini. Sim. João Carlos. Sim. Júnior Regonha. Sim. Dal Fabre. Sim. Manuel Modesto. Sim. Beto Rodrigues. Sim. Sandra Takakura. Sim. O requerimento número 293 de 2020 está aprovado. Devolvo a direção dos trabalhos ao presidente da Alfab. Obrigado, Pedro.
Requerimento 294 de 2020. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, em contato com a concessionária Electro Redes S.A., proceda a poda da árvore localizada na área verde da Avenida das Seringueiras, de frente ao número 325. Data de entrada, 1º de outubro de 2020, autoria Dr. João Martellini. Está em discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Dr. João. Sim. Dr. João Carlos. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Dr. Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. O requerimento número 294 de 2020 está aprovado. Requerimento 295. Requeiro, ouvido o plenário e reiterando. É retirando ou reiterando? Reiterando solicitação, oficia o senhor prefeito do município para que, após contato com a secretaria competente, informe qual o fundamento legal que a prefeitura utilizou para suspender o fornecimento dos kits de merenda aos vulneráveis após a edição do decreto legislativo pela Câmara, bem como também que encaminhe o parecer jurídico que embasou a decisão da suspensão. Requeiro ainda que informe quantos alunos participantes do programa Bolsa Família e vulneráveis com inscrição no CRAS ficaram sem receber o kit enquanto perdurou a suspensão. Data de entrada, 2 de outubro de 2020. Autoria, Beto. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, o vereador autor. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora Sandra, boa noite, quem nos acompanha. Eu estou numa verdadeira saga para conseguir entender o que é que a prefeitura fez para justificar a não entrega dos kits até mesmo para os vulneráveis. Então vamos recapitular. A Câmara trabalhou na época lá no começo da pandemia, nem tanto no começo, porque a prefeitura pretendia, como assim fez, entregar kits merendas apenas para alunos que faziam parte de vulneráveis, né? Ou seja, não eram para todos, eram apenas os alunos que tinham questões ligadas à vulnerabilidade. E nós fizemos um decreto legislativo, a Câmara aprovou, que aumentou o kit para todos os alunos. A prefeitura recorreu, tem uma ação judicial, confesso que eu não sei qual foi o resultado desta ação. Eu sei que o procurador foi favorável à ideia da Câmara de estender o kit para todos os estudantes, mas enfim. O que eu estou tratando aqui é, pela terceira vez eu estou tentando informações junto à prefeitura, porque eu perguntei por ofício como é que eles justificaram o fato de não dar kit merenda nem para os vulneráveis. Não responderam. Aí perguntei por requerimento desta casa. Responderam uma coisa nada a ver. A resposta foi... Eu nem pedi para ler a resposta de tão fora de contexto que foi. Ou seja, a prefeitura parece não saber como justificar o que ela fez, porque na época ela foi trabalhar de forma política, tentou ganhar, captar politicamente, jogando nas costas da Câmara o cancelamento dos kits merenda, não conseguiu, passou vergonha, o post durou umas 6 horas, o post que foi feito em respeito disso no site da prefeitura e no Facebook, ele foi apagado depois de tantas críticas, tantas e tamanhas críticas, e, enfim, a prefeitura enfiou os pés pelas mãos. Mas eu estou esperando ainda por que é que eles justificaram juridicamente, de forma, qualquer outra forma justificativa de por que não entregaram os kits merenda nem para os alunos vulneráveis. E também quero saber, enquanto perdurou aquela decisão, enquanto perdurou nosso decreto legislativo vigente, até ser suspenso pela ação judicial, eu quero saber quantos alunos vulneráveis ficaram sem receber esses kits. Continuo na minha saga, espero que ainda nessa gestão... Parte, doutor. Sim, senhor. Boa noite, senhor vereador, nobres colegas, funcionários da casa e o pessoal que nos acompanha pela internet. A única explicação, e vergonhosa, é que o prefeito está economizando 300 mil por mês. Está pondo no seu caixa, no caixa da prefeitura,
está deixando de gastar, porque a gente não consegue nem imaginar um porquê disso. Ah, estou deixando de fornecer alimentação para fornecer alguma outra coisa. Não, nada está sendo fornecido. Ou seja, não está dando para não gastar. É simples. Cabe agora a cidade também enxergar isso, né? A população também enxergar isso. Porque se nada foi feito, e cidades em volta da gente estão fazendo isso normalmente, mensalmente, é porque a gente não quis fazer. É a única explicação. Obrigado, vereador. Sim, senhor, vereador. Sim, senhor, professora Sandra. Fique à vontade. Obrigada, Beto. Boa noite a todos. Esse é outro absurdo que não dá para a gente engolir, não, porque essa aí é uma decisão do governo do Estado, não é uma decisão municipal. Esses kits, essa merenda, teria que ser entregue, porque é uma merenda que não estava sendo disponibilizada pela paralisação das aulas. Lembra o outro absurdo que a gente discutiu na sessão passada também, em relação à ponte, que eu falei que iria me informar? Esse problema da paralisação, mudando de assunto, perdão, mas esse problema da paralisação da ponte não tem nada a ver com a prefeitura, é com a Caixa Econômica Federal e a firma, a empresa que vai fazer a ponte, ali aquela ponte feita, foi problema de ajuste de período de liberação de verba para que se faça as etapas. É só um ajuste e que está sendo resolvido. Então, não tem nada a ver com a prefeitura, aquele absurdo, né? E agora, vou esperar ansiosamente pela resposta do novo vereador sobre esse kit merenda, que é um absurdo que isso esteja acontecendo. Eles começaram a disponibilizar e agora interromperam por quê? Eu gostaria de assinar em conjunto, se permitir. Obrigada. Sim, senhora, professora Sandra, mas Peço uma parte ao nobre vereador. Sim, senhor. Boa noite a todos. Boa noite ao público que nos assiste. Beto, eu fiz um requerimento muito parecido com o seu. É o requerimento 256/2020. E eles dizem o seguinte, que eles confirmam que suspenderam o fornecimento do kit. Esse requerimento foi respondido, deixa eu pegar aqui a data, peraí. 28 de agosto. Tá? Então, eles confirmam... Muito baixo. Eles confirmam, foi 28 de agosto, eles confirmam que houve a suspensão no fornecimento do kit merenda depois da edição do decreto legislativo e que só retomaram após a liminar do judiciário. No mês de maio, foram entregues 902 kits. E em junho não houve distribuição, porque eles entenderam, que eu concordo com você, erroneamente, juridicamente erroneamente, eles entenderam que não deveriam entregar, mas deveriam, porque o questionamento se dava apenas em relação à entrega a todos, mas não àqueles que eram já inscritos no Bolsa Família e do CRAS, e depois eles voltaram a distribuir em julho 1.361 kits. Tá? Foram distribuídos para os cadastrados do Bolsa Família e quantos por aqueles que procuraram a secretaria. Em maio, 867 educantes inscritos no Bolsa Família receberam, somados a 35 do CRAS. Em julho, né?
além do 1.291, educandos com cadastro beneficiados, na data corte estipulado antes da emissão... Deu o tempo da parte aqui. Ok, eu peço a palavra, presidente. Obrigado. A palavra está com o Beto, é isso? Já encerrou, Beto? Não. Deixa eu só esclarecer aqui. O que eu estou tratando realmente é da questão de que a prefeitura resolveu suspender para todos os alunos o kit durante o nosso decreto legislativo, durante o período em que o decreto legislativo da Câmara ficou vigente. E aí, o Júnior já está explicando que eles reconheceram que houve um equívoco, né? Mas eu quero saber quantos alunos ficaram sem receber esses kits durante esse período em que a prefeitura suspendeu a entrega dos kits. Então, acho que o ponto é esse. E em relação à discussão principal, está na Justiça ainda. Estamos aguardando para ver se a Justiça vai determinar que a prefeitura entregue de forma indistinta para todos os alunos ou se está correto o entendimento de que apenas os vulneráveis podem receber os kits merenda. Tá? Mas eu estou aqui tentando receber as respostas ainda. Já estou no terceiro requerimento, ofício, e não tive ainda, até porque eu acho que, como foi colocado, não tem resposta, né? Tentaram fazer um trabalho político contra a Câmara, jogar nós contra a população, o famoso seu tiro pela culatra, estão agora aí tendo que colocar no papel oficial, que é raro. É isso que eu quero, porque é assim que a gente derruba questões de politicagem na política de hoje. Temos que mostrar em documento oficial e timbrado que houve politicagem. Muito obrigado, senhor presidente. Continuando a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Júnior Regonha. Então, para concluir aqui, Beto, eles dizem o seguinte, que eles não reconhecem erro, viu? Só dizem que suspendeu. Dizem que suspendeu porque entenderam que não tinha como fornecer a todos. Olha, para vocês terem uma ideia, no mês de junho, além dos 1.291 educandos com cadastro beneficiado, na data corte estipulada antes da emissão do decreto, somaram-se mais 70 inscritos pelo Senado. Então, quer dizer, no mês de junho, totalizaram 1.361 pessoas que estavam no Bolsa Família ou que estavam no cadastro do CRAS, que não receberam o kit alimentação, porque a prefeitura entendeu que tinha que questionar uma parte do seu próprio decreto, derrubado aí pela resolução da Câmara Municipal. Então, por ela querer questionar judicialmente, 1.361 famílias ficaram sem o kit no mês de junho. E que não teriam que ter ficado sem o kit. Porque eu volto a dizer, o decreto legislativo não questionou a totalidade do decreto do prefeito municipal. Ele apenas questionou uma disposição. As demais disposições do decreto do prefeito municipal, em momento algum foi questionada ou foi questionada na justiça e em momento algum deixou de existir. Então, esses kits, essas famílias, tinham que ter recebido esses kits. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação. Uma parte, seu Júnior. Travou. 300 educandos foram assistidos pelo CRAS. Então, hoje, além do Bolsa Família, dão 300 educandos por meio da Central de Referência de Assistência Social que se cadastraram. Quer dizer, então dá aí 1.000 e poucas famílias injustamente deixaram de receber o kit em junho, velho. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Beto, você pediu a parte? Muito obrigado, eu desisti da parte. Está bem esclarecido. Obrigado, senhor presidente. Sossegou. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Peço palavra, senhor presidente. Palavra, vereador João Carlos. Boa noite a todos, amigos vereadores, participam da sessão, pessoas, o Robson, o pessoal que está trabalhando aí, né? Pessoas que nos assistem pelo link da Câmara Municipal.
É só dizer, lamentar essa situação, né? Porque são pessoas vulneráveis que ficaram desprotegidas na hora que mais precisavam, né? E sem contar, esses dias eu conversando com uma professora, vendo a dificuldade deles para poder orientar essas crianças, que muitos não têm acesso a computador ou mesmo a celular, e às vezes vai variado na escola. E o principal era a alimentação, né? Tinha muitas crianças que se alimentavam só na escola e deixaram de se alimentar. E é uma pena que a prefeitura tenha tomado esse posicionamento, né, usando politicamente essa questão, porque a Câmara assim o pediu, numa obrigação que era da Câmara tê-lo feito, já que a prefeitura não se manifestava, e a gente viu que a prefeitura parece que não entendeu o recado, né? E aí nós botamos na ponta do lápis, as crianças não vão na escola, a prefeitura economiza, quanto a prefeitura está economizando com passagem de ônibus de universitários, com ônibus que vão para cima e para baixo, transportando quase, eu acredito que hoje deve estar na faixa de 7, 8 mil alunos do município, que são transportados pela prefeitura. A própria merenda que ela deixou de servir lá, será que era tão difícil para a prefeitura ter dado essa alimentação, um kit que fosse aí de 1, 2 quilos, não interessa quanto fosse, mas quanto cada criança comesse, utilizasse na sala de aula? Então, eu acho que em nenhum momento ninguém pediu cesta básica para cada aluno, apenas que fosse disponibilizado o alimento que ele consumiria lá se ele estivesse na sala de aula. E foi uma pena que essa tenha sido a atitude da prefeitura. Então, muito bem colocado o seu requerimento, Beto. A gente espera que, realmente, como você disse, que a prefeitura esclareça alguma coisa desde já. Eu acredito que não vai esclarecer, né? É uma pena, porque a gente está aqui e muitas vezes as pessoas acham que os vereadores não trabalham, não fazem nada. Nós estamos desdobrando para receber informações e muitas vezes é o que se falou, olha, 1, 2, 3, 4 requerimentos ofício, ninguém responde. Mas nós estamos fazendo o que é nosso papel, você está fazendo o que é o papel seu, muito bem feito. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, cobrar mesmo e esperar por respostas. Uma parte, seu João. Pois não, Beto. Não, só para esclarecer, já está bem claro que a prefeitura enfiou os pés pelas mãos, tá? Isso é fato, tentaram trabalhar politicamente para prejudicar a Câmara, jogando nas costas da Câmara, e erraram. Então eu quero, assim que a gente consegue derrubar esse tipo de politicagem para que não se repita mais, para que se respeite a Câmara e saiba que aqui o que tem aqui são vereadores que sabem o que está acontecendo. Ninguém é bobo. Então, como que você consegue derrubar isso? Na próxima vez que for fazer uma papagaiada dessa, vai pensar 2 vezes, porque vai passar vergonha de ter que responder no papel que errou, que deixou mais de 1.000 alunos vulneráveis sem merenda, porque queria captar politicamente em cima de uma decisão da Câmara que é justa. E se o Tribunal de Justiça reconhecer que a nossa decisão, nosso decreto é válido, ainda mais, nós vamos ter mais direito ainda de vir aqui na Câmara, na sessão, e chamar a atenção do que aconteceu. Tá? Então, eu não estou mais esperando uma resposta. Eu sei que não virá resposta lógica. Não existe resposta lógica. Eles erraram. Isso é óbvio, é evidente. Mas nós temos que expor esse erro quantas vezes for possível para que não aconteça mais de um aluno ficar sem kit merenda ou qualquer assunto próximo desse de grave situação por conta de politicagem, seu João. É só isso. Certo? Muito obrigado. Perfeito, Beto. Essa é realmente a postura que eu acho que nós devemos ter, sim, de cobrar. E tem hora que você falou, não adianta esperar mais resposta, mas uma hora as consequências vêm, né? É uma pena que a população, as pessoas mais simples sejam prejudicadas. É lamentável, mas vamos aguardar, tá bom? Muito obrigado. Continua a discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Doutor João. Sim. João Carlos. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Doutor Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. O requerimento número 295/2020 está aprovado. 296. Requeiro, ouvido plenário, oficio o senhor prefeito do município para que,
após contato com a Secretaria competente, informe esta Casa de Leis, com relação ao decreto número 6.789 de 2020, que regulamenta a destinação de recursos orçamentários provenientes de Lei Federal de Emergência Cultural Aldir Blanc, número 14.017/2020, e regulamentada pelo Decreto Presidencial número 10.464 de 2020 e da outras providências. O que segue. A cidade possui Conselho Municipal de Cultura em atividade? Caso a resposta seja positiva, encaminhar a portaria de nomeação. Caso a resposta seja negativa, com base na aprovação de qual Conselho Municipal foi redigida a redação do artigo 45 do decreto. Data de entrada, 2 de outubro de 2020, autoria Júnior Regonha. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador autor. Senhor presidente, o governo federal está remetendo um recurso a todos os municípios para o socorro ao setor cultural, aos artistas, ao setor que foi atingido diretamente em razão da pandemia. E diferente no ETT. Só que isso depende de um projeto, depende de uma série de providências, depende de providências, determinações do Poder Executivo. E a Prefeitura emite um decreto que é para atender, em tese, atender a essa exigência do governo federal, que se faz obtém toda essa documentação, se faz essa regulamentação do uso desse recurso, se encaminha ao governo federal e ele faz a liberação da verba. E coloca-se num dos artigos desse decreto que a distribuição desse recurso foi discutido e aprovado pelo Conselho de Cultura do município de Tietê. Que não se sabe quem se está nomeado esse conselho. E mais, quando a prefeitura foi questionada, né, junto à sua secretaria aí competente, e quem compunha esse conselho, a resposta que receberam foi de que o conselho ainda seria formado, está sendo discutido para se formar esse conselho por representantes. Quer dizer, tem ou não tem o conselho? O conselho foi ouvido ou não foi ouvido? O prefeito fez um decreto dizendo que ouviu o conselho e disse mais. Eu estou distribuindo esse recurso assim porque o conselho aprovou. Ué, onde que isso vai parar? O que está acontecendo? Então, esse o objetivo do requerimento. Quem está falando a verdade? Né? Que parte da prefeitura que está falando a verdade? Se é o decreto, se é a informação do setor, enfim. E mais grave do que isso, segundo consta do decreto, o conselho que disse onde vai esses recursos. O destino desses recursos é de interesse de toda a classe cultural do município de Tietê. Então, deveria, sim, ter passado realmente por esse conselho. Então, seguem esses questionamentos, inclusive no que diz respeito à formação dele. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. As palavras, senhor presidente. A palavra, vereador João Carlos. Primeiramente, eu queria pedir para subscrever, junto com o vereador Júnior Regonha, esse requerimento. Eu tinha pedido para fazer um requerimento nesse sentido também, e a gente não sabe, porque a gente não sabe mais o que é mais triste em toda essa situação. A gente já vem questionando há algum tempo os decretos da prefeitura, às vezes pela falta de transparência ou pela incongruência de algumas coisas, e esse é mais um deles que é extremamente preocupante, né? Preocupante porque pode chegar, inclusive, a ocasionar prejuízos financeiros para essas pessoas que vão receber esse valor emergencial. Por quê? A prefeitura, como bem disse Júnior Regonha, colocou lá no determinado momento que esse recurso ia ser destinado e coisa de acordo com a votação do Conselho Municipal da Cultura, né? Eu já havia questionado há algum tempo se havia esse conselho, que eu particularmente acho interessante ter, né? Eu acho que, sabendo usar esses conselhos,
sem nenhum tipo de politicagem neles, mas de maneira correta, a gente usar para obter informações, obter sugestões, alavancar o trabalho, não só no caso aí da cultura, como em outras áreas, ele é muito importante. E a resposta na ocasião foi que não tinha esse conselho. E agora me vem a prefeitura e fala que ouviu, está de acordo com aquilo que foi tratado pelo Conselho Municipal de Cultura. Mas que conselho? Você põe num decreto isso, aí vem um comentário, não, mas veja bem, a prefeitura cometeu engano, ela copiou o decreto de algum outro lugar e esqueceu de tirar isso. Sabe, eu não sei o que é pior, se é para rir ou se é para chorar, porque a prefeitura apresentar um decreto-lei do seu município, né? Volto a dizer, com um corpo de procuradores, de 5 procuradores, se eu não me engano, né? Apresentar um decreto de copia e cola. Se foi isso, eu acho que é feio para todo mundo, é feio demais para o município. Para o prefeito, então, né? Eu vivo cobrando, às vezes, isso dos procuradores, o procurador fala, mas a prefeitura não passa para isso, o prefeito não passa isso para a gente. Eu tenho hora que eu não entendo para que serve, então, a Procuradoria da Justiça do município, né? Mas deixar passar uma coisa dessa é vergonhoso, eu volto a dizer, para todo mundo, até para o cidadão, porque tem um prefeito que assina um decreto que, hipoteticamente, foi copiado e colado de outra cidade. Se foi elaborado mais feio ainda, porque cometeram um crime de falsidade, né? De falsidade ideológica, dizendo que tem uma coisa que não existe. Então, não sei, sinceramente, o que é pior para o município. É uma situação... Parte, João. Pois não, Kiko. Isso aí está meio nítido que esse conselho é fictício tanto quanto os demais conselhos que tem em Tietê. Né? São tudo para cumprir tabela. Mal são ouvidos, quando são ouvidos não são respeitados. E se a prefeitura falou que decidiu em conformidade com o conselho, ela jogou essa responsabilidade para o conselho. Né? Então, o conselho definiu isso e ela canetou. Agora, se a prefeitura copiou de alguma cidade, ela que copie de alguma cidade que está funcionando. Eu acho que talvez o vizinho nosso, aí, Cerquilho, 8 quilômetros, já esteja funcionando. Então, já que é para copiar, copie de algum lugar que funciona, não de algum lugar que não funcione. É só isso. Obrigado. Não, o que a gente nota, Kiko, que infelizmente não se trata de... É um daqueles conselhos fantasma, não. O conselho não existe no papel. Ainda se existisse no papel, é isso que é pior de tudo, né? É por isso que eu falo, trata-se de uma questão, ou se não de falsidade ideológica, de uma responsabilidade tremenda de você copiar de uma cidade que tem conselho e nós não temos. Eu não sei o que fica mais feio para nós. De qualquer maneira, está aí. Eu espero aqui, o governador Júnior Regonha, que realmente isso venha a ser esclarecido e que, se possível, que a prefeitura, sabendo até da necessidade desse conselho, corra de atrás para formá-lo, né? E não passe vergonha novamente, não envergonhe seus cidadãos que são geridos, administrados por pessoa que deveria estar no próprio primário. Infelizmente, é difícil a gente admitir isso. Espero que ela não descarregue, como ela fez na questão da alimentação, em cima dessas pessoas, por um erro grosseiro, ou infantil, ou de má fé que eles cometeram. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Doutor João. Sim. João Carlos. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Doutor Pedro. Sim. Beto. Beto. Sim. Sandra. Sim. O requerimento número 297/2020 está aprovado. 298. Oi? Esse é o 296. Vamos ao 297.
Requeiro, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito do município para que, após contato com a secretaria competente, adote as providências necessárias para que haja o fornecimento de água potável aos usuários da Unidade Básica de Saúde do bairro Bonanza, bem como o fornecimento de copos descartáveis para o seu consumo, tendo em vista as reivindicações de pacientes que, nesses dias de alta temperatura, ao aguardar o atendimento, não tiveram acesso à água potável e copos. Data de entrada, 5 de outubro de 2020, autoria Júnior Regonha. Está em discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Doutor João. Sim. São Carlos. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Doutor Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sandra. Sim. O requerimento 297/2020 está aprovado. 298. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito do município para que, após contato com a secretaria competente, providencie a varrição e o recolhimento de entulho e do lixo acumulado na calçada da Avenida Doutor Soares, Hungria, altura do número 165. Data de entrada, 5 de outubro de 2020, autoria Júnior Regonha. Está em discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Doutor João. Sim. João Carlos. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Doutor Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. Requerimento 298/2020 está aprovado. 299. Requeiro, ouvido o plenário, oficie o senhor prefeito do município para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis com relação ao nosso posteamento que está sendo implantado na marginal da rodovia Cornélio Pires, de fronte à madeireira Uliana, o que segue. A prefeitura foi informada pela concessionária sobre a implantação dos postes. A prefeitura está fiscalizando a colocação dos postes no local. Caso a resposta seja positiva, encaminhar o relatório da fiscalização. Caso a resposta seja negativa, informar o motivo. A colocação dos postes está obedecendo às normas da ABTN, a BNT. Caso a resposta seja positiva, informar o motivo de alguns deles ocupar praticamente a calçada inteira. Caso a resposta seja negativa, informar quais as medidas a prefeitura irá tomar para que a concessionária corrija o problema. Data de entrada, 5 de outubro de 2020, autoria João Carlos Uliana. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, o vereador autor. É uma pena que eu não consigo mostrar as fotos dos postes aqui, para que seja mostrado um pouco a minha indignação. A gente, quando vai fazer alguma coisa, qualquer coisa da Electro, se você pedir uma ligação, eles te levam 10 meses para você pedindo até a cor do parafuso que você vai pôr lá, o dia que você vai pôr, se eles forem lá marcar com você às 10 e chegar às 9h59, você não estiver lá, eles vão embora, enfim, é uma burocracia gigantesca. Hoje você não acha mais com quem falar na Electro e por assim vai. Aí eu passando esses dias ali em frente à madeireira ali, a antiga fábrica de ração da Linho Verde, eu vi um posteamento novo de alta tensão lá, um baita dos postes gigante, né, no meio da calçada. E não tem como não revoltar a gente, né? Porque você tinha uma calçada ali que já não era muito larga, devia dar 1,5 metro. Os postes devem ter pelo menos 70 centímetros de diâmetro. Quem passar lá vai ver, o poste pega a calçada inteira. Quer dizer, e sem contar que você tem 15 metros de distância até chegar na rodovia, e mesmo dentro dos limites ali que tem a cerca, você tem quase mais uns 2 metros, que a Electro poderia ter posto esses postes. Ela foi pôr bem na calçada. Agora, fica aqui. Por que eles exigem tanto da gente e nós, quando precisamos, quando eles vão fazer alguma coisa, simplesmente nós tapamos os olhos, eles fazem do jeito que querem. É realmente um absurdo que fizeram lá, né? Cá entre nós, eu duvido que vão mudar, porque um posteamento de rede de alta tensão muito caro, né? Fizeram errado, ninguém foi fiscalizar lá, e por essas vai, a cidade vai construindo, sendo construída aos moldes do Deus dará, depois que fez,
Não adianta, ou se tem uma fiscalização preventiva, nem que fosse o presidente da República. Nós temos leis que têm que ser cumpridas. Agora vem a Electro, faz o que quer. Você vai pôr uma lâmpada no poste, eles exigem um projeto de 30, 40 mil reais. Então é um pouco o caso danado da Electro, é um pouco o caso da prefeitura, que não fiscalizou, pelo menos eu acredito que não, senão não teria deixado de fazer aquilo. Mas fica aqui, vamos aguardar a resposta, ver o que vem da prefeitura. Obrigado, senhor presidente. Discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Doutor João. Sim. João Carlos. Sim. Regonha. 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 Põe a abstenção dele aí. Alguém belisca ele aí. Regonha. Ô, Regonha. Seu voto. Sim. Acorda, Regonha. Modesto. Sim. Torpedo. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. Requerimento número 299 de 2020 está aprovado. 300. Requer, ouvido o plenário, oficie o senhor prefeito do município para que, após contato com o SAMAI, informe esta Casa de Lei se é verídica a informação de que a autarquia está sem um químico responsável em razão do afastamento do servidor ocupante do cargo. Requeiro ainda, caso a resposta seja positiva, que informe desde que data essa situação está ocorrendo, quem é o servidor responsável atualmente pelas análises químicas no tratamento da água em nosso município e qual cargo o mesmo ocupa. Data de entrada, 5 de outubro de 2020, autoria João Carlos Juliana. Está em discussão. As palavras, senhor presidente. Palavra, vereador autor. Essa é mais uma questão que sempre o fraco paga pelo mais forte, né? Chegou o conhecimento meu que o SAMAI está sem químico já há um bom tempo, só se contratar agora recentemente alguém para substituir. Infelizmente, a pessoa que toma conta dessa área se adoeceu, né? Estava internada há um bom tempo, né? Me parece que, graças a Deus, ela retornou, mas não sei se voltou a trabalhar. E nós estamos aqui falando de uma coisa extremamente importante, né? A pessoa, às vezes, não pode fazer um queijo ou vender um ovo porque você não tem um veterinário que assine um ovo que a galinha botou, você não tem um veterinário que assine que aquele queijo está sendo feito em condições corretas, mas você tem um município que consome 1 bilhão de litros de água por mês e que não tem uma pessoa que analise a qualidade da água que nós bebemos, né? Então, cadê a responsabilidade da administração? Cadê a responsabilidade, talvez, não sei se cabe a Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária, está acompanhando isso? É um risco muito grande para a população para ser tratado com tantos desleixos. Espero de coração que a Prefeitura tenha arrumado alguém e não deixe a população de Tietê à mercê de mais um descaso desse, né? Porque não é possível você ter um químico só, não ter um outro tipo de funcionário que, no caso daquele adoecer, um laboratório que se possa pedir provisoriamente para fazer essas análises. Espero que eu esteja enganado, mas as informações que eu tive não dão conta disso. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Doutor João. Sim. João Carlos. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Torpedo. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. O requerimento número 300 de 2020 está aprovado. 301. Requer, ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito do município de Tietê para que, após contato com a secretaria competente, providencie a notificação das empresas prestadoras de serviço de energia, internet e TV para que realizem a manutenção dos fios baixos abandonados nos postes de diversos pontos da nossa cidade, em especial a Rua Santíssimo Redentor. Data de entrada, 5 de outubro de 2020, autoria da UFAB. Em razão deste requerimento,
ser de autoria deste vereador presidente, passo a presidência ao doutor Pedro para que o mesmo conduza a discussão e votação do requerimento. Está em discussão o requerimento número 301 de 2020. Está em votação o requerimento 301 de 2020. Kiko Alonque. Sim. Dr. João Martellini. Sim. João Carlos. Sim. Júnior Regonha. Sim. Dal Fabre. Sim. Manuel Modesto. Sim. Beto Rodrigues. Sim. Sandra Takakura. Sim. O requerimento número 301 de 2020 está aprovado. Devolvo a direção dos trabalhos ao presidente Dal Fabre. Obrigado, Pedro. Requerimento 302. Requeiro, ouvido o plenário, oficie o senhor prefeito do município para que, após contato com a secretaria competente, notifique a empresa responsável pela obra de reconstrução da ponte localizada na rua Heloísa Maria Cato Vidotto, no bairro Largo da Praia, para que providencie a imediata substituição da tubulação de águas pluviais instaladas na obra, uma vez que o tipo de tubulação colocada não é mais adequada para esse tipo de obra. Requeiro também que informe quem foi o servidor responsável pela fiscalização da obra e assinou o termo de recebimento da obra, concordando com a colocação da tubulação. Requeiro, por fim, informe por qual motivo a Prefeitura, por conta própria, após o término da obra, colocou mais terra no local, uma vez que havia sido pago para a empresa contratada executar todos os serviços. Data de entrada, 5 de outubro de 2020, autoria João Carlos Juliano. Está em discussão. As palavras, senhor presidente. A palavra, o vereador autor. Para quem não sabe, essa, bem dizer, não é ponte, é uma tubulação que a estrada passa por cima. Ela rompeu no começo do ano, aí, naquelas fortes chuvas antes do carnaval. Ela já tinha sido recuperada pela prefeitura, uma chuva em setembro, acabou levando o trabalho que a prefeitura fez, uma contenção de muro que fizeram, levou tudo isso embora, desmancharam, fizeram tudo novo, pagaram uma empresa para fazer. Eu já conversei com o secretário de serviço, pedi esclarecimentos para ele, ele cobrou a empresa, tá? E a informação é que a empresa ela vai ver o que vai fazer, porque o que aconteceu? Essa tubulação está toda trincada. Faz 60 dias que foi refeito, uma obra que custou, acho que algo em torno de 130, 150 mil reais, e estão com os tubos novos todos trincados. Primeira chuva que der ali e não der conta, vai levar essa tubulação embora e todo o dinheiro do contribuinte junto, né? Então, eu estou fazendo esse requerimento para deixar bem claro para a prefeitura que eu, João Carlos, e também os demais vereadores que subscreverem o requerimento, eles vão estar de olho que se a empresa não trocar aquilo, vai haver consequências, porque aquilo vai embora com a primeira chuva pesada que tiver. Subdimensionaram a construção dos dutos lá, eram para ter 2, fizeram um só. Tinha 2 já, um que poderia ter sido largado, pelo menos, melhoraria a situação, e ter feito outro do lugar. O material adequado são aquelas aduelas quadradas, que ela permite uma compactação parelha da base do aterro, e puseram essa tubulação, material de segunda, de terceira categoria. Como volto a dizer, ela está toda trincada aí, perguntada, a empresa diz que vai fazer uma solda, uma solda química ali, uma solda estrutural. Eu brinquei até com o engenheiro, falei, você moraria num prédio de apartamentos, lá no primeiro andar, no meio, em que tivesse uma trinca na coluna da principal e você falasse para a pessoa, olha, nós vamos fazer uma cola aqui com massa de cimento. É basicamente isso, guardado as devidas proporções, não se trata de vidas humanas, mas se trata de dinheiro público, né? Que aquilo lá, com certeza, na primeira chuva vai ser levado embora. E nós vamos ter que pagar de novo para fazer aquilo. Já não chega que a prefeitura gastou, contratou o serviço, né? Depois de pronto o serviço, a prefeitura colocou quase 1 metro e pouco de terra para cima, diminuiu o tamanho da pista, né? Quer dizer, é um monte de remendo,
o material remendado e querem ainda fazer o remendo no tubo. Não tenha. Ou a empresa, ela faz o serviço direito, ela vai carcar com o custo de retirar tudo aquilo e pelo menos põe um material adequado, né? A prefeitura que pague a diferença e faça uma coisa definitiva lá, porque senão vai sobrar para muita gente pagar esse prejuízo, porque ele vai estar documentado e vai ser fácil cobrar isso aí na justiça depois. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Senhor João. Sim. João Carlos. Sim. Rigonha. Sim. Modesto. Sim. Senhor Pedro. Sim, sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. O requerimento número 302 de 2020 está aprovado. Moções. Moção número 22 de 2020. Moção de congratulações ao senhor Luiz Paladini, Teresina Tesouro e Maria José Lara pelo recebimento dos títulos Oblato Redentorista. Data de entrada, 1º de outubro de 2020. Autoria, Júnior Regonha. Está em discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Senhor João. Sim. Carlos. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Senhor Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. A moção número 22 de 2020 está aprovada. Moção 23. Ao Clube Náutico Capibaribe, pela campanha lançada no mês de setembro deste ano atual, na qual o clube reconhece seu passado racista e hoje intensifica ações de conscientização contra o racismo de forma plural, incentivando condutas antirracistas para categorias de base, realizando ações no estádio quando o público puder voltar a frequentar as arquibancadas e fazendo parcerias com instituições que combatem o preconceito. Data de entrada, 2 de outubro de 2020, autoria Beto. Está em discussão. Essa palavra, senhor presidente. A palavra, vereador autor. Eu acredito que tem um vídeo que possa ser colocado. Podia confirmar com a assessoria, por favor? Dá para pôr o vídeo aí? Vamos colocar. O mundo inteiro ainda luta contra o racismo. O racismo está em todo lugar. Infelizmente, também está no futebol. Isso precisa acabar. A gente tem orgulho da nossa história. Títulos, grandes craques, uma torcida fiel e apaixonada. Um estádio com alma. Mas tem uma parte do nosso passado que a gente não se orgulha. Fomos o último clube grande a permitir negros vestindo a camisa alvirrubra. O preto não fazia parte das nossas cores. As marcas disso refletiram em mim. Era um coro racista, imitando o som de um macaco, e foi um som muito forte, não é? E você lembra daquele som novamente, e você sabe que aquilo foi feito por causa da cor da sua pele. Gostaríamos de apagar esses casos de racismo do nosso passado. Mas isso não é possível. Um pedido de desculpas não é suficiente. O que a gente pode e vai fazer é contribuir cada vez mais no combate ao racismo estrutural e à violência contra os negros. O Náutico também é preto. A palavra está com você, Beto. Muito obrigado, senhor presidente. Eu não vou me estender muito, eu acho que o próprio vídeo ele já fala muito, já demonstra qual que é a intenção do Náutico, o reconhecimento dele da falha, e tentando hoje reverter para uma situação favorável, né? E espero que não seja apenas uma posição de marketing, porque de marketing nós estamos cheios, e que realmente o clube se engaje cada vez mais na luta contra o preconceito, contra o racismo,
Então fica essa moção de congratulação para justamente também mostrar ao Náutico que está todo mundo de olho nisso, que não adianta só fazer o marketing em cima, nós temos que cobrar também posições. Então fica a moção aqui para dar parabéns ao Náutico pela postura, pelo reconhecimento de falhas no passado, que também é importante. E, enfim, como eu falei, o vídeo ele é bem claro, em sentido do que o Náutico quis passar para todos. Eu achei isso interessante, inclusive com uma camisa preta que leva a todos os dois adversários dele principais do Pernambuco, Santa Cruz e Sport, que tem a camisa preta, tem a cor preta na camisa, fica então passar por cima dessa questão de rivalidade para colocar a cor preta no seu uniforme é uma questão que eu achei interessante. Então fica essa moção de congratulação ao Clube Náutico Capibaribe de Pernambuco. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Está em votação. Kiko? Sim. Doutor João? Sim. João Carlos? Sim. Regonha? Sim. Modesto? Sim. Doutor Pedro? Sim. Beto? Sim. Sandra? Sim. A moção número 23 de 2020 está aprovada. Indicações. Número 2 de 2020. Indico dispensadas as formalidades regimentais que se oficia o senhor prefeito municipal para que, através da secretaria competente, providencie após estudos a instalação de redutores de velocidade na rua José Ronques, que atravessa os bairros Bandeirantes e Bertola. Data de entrada, 30 de agosto, 30 de setembro de 2020, autoria, Dr. João Martellini. A indicação será encaminhada a quem dê direito. Não há mais matérias para o expediente, como também não há ninguém inscrito para fazer uso da palavra, está aberto o período de votação para podermos passar sem intervalo a ordem do dia. Kiko? Sim. Doutor João? Sim. João Carlos? Sim. Regonha? Sim. Modesto? Sim. Doutor Pedro? Sim. Beto? Sim. Sandra? Sim. Farei agora a verificação da presença. Kiko? Presente. Doutor João? Presente. João Carlos? Presente. Regonha? Presente. Dal Fábio presente. Modesto? Presente. Doutor Pedro? Presente. Beto? Presente. Sandra? Presente. Havendo o número regimental, farei a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Projeto de lei número 30 de 2020. Dispõe sobre a denominação de ruas do loteamento residencial Aurora. Data de entrada, 28 de agosto de 2020. Autoria, Dal Fábio. Em razão desse projeto de lei número 30 de 2020 ser de autoria deste vereador-presidente, passo a presidência ao vice-presidente Dr. Pedro para que o mesmo conduza a discussão e votação do projeto. Está em discussão o projeto de lei número 30 de 2020. Está em votação o projeto de lei número 30 de 2020. Kiko Alonque. Sim. Dr. João Martellini. Sim. João Carlos Juliano. Sim. Júnior Regonha. Sim. Dal Fábio. Sim. Manuel Modesto. Sim. Beto Rodrigues. Sim. Sandra Takakura. Sim. O projeto de lei número 30 de 2020 está aprovado. Devolvo a direção dos trabalhos ao nosso presidente Dal Fábio. Obrigado, Pedro. Projeto de lei número 31 de 2020 dispõe sobre a concessão de ajuda financeira às entidades que especifica no exercício de 2020 e dá outras providências. Data de entrada, 10 de setembro de 2020, autoria Poder Executivo. Este projeto e o subsequente autorizam a concessão de ajuda financeira e abertura de crédito suplementar no valor de R$100 mil destinados às entidades Recanto Rogério de Souza e Infância Feliz, sendo 50 mil para cada entidade. Está em discussão. Está em votação. Kiko? Sim. Doutor João? Sim. João Carlos? Sim. Regonha? Sim. Modesto? Sim. Doutor Pedro? Sim. Beto? Sim. Sandra? Sim.
O PL número 31 de 2020 está aprovado. PL número 32 de 2020 dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$100 mil. Data de entrada 10 de setembro de 2020. Autoria Poder Executivo. Está em discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Doutor João. Sim. João Carlos. Sim. Begonha. Sim. Modesto. Sim. Doutor Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. O PL número 32 de 2020 está aprovado. PL número 33 de 2020 dispõe sobre a concessão e ajuda financeira à entidade que especifica no exercício de 2020 e dá outras providências. Data de entrada 10 de setembro de 2020. Autoria Poder Executivo. Este projeto autoriza a concessão de ajuda financeira no valor de R$ 33.420 destinados à entidade e Infância Feliz. Está em discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Doutor João. Sim. João Carlos. Sim. Begonha. Sim. Modesto. Sim. Doutor Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. O PL número 33 de 2020 está aprovado. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados. Como nenhum vereador deseja fazer uso da explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 13 de outubro de 2020, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão.